Assim agindo, no momento em que advenham os sinais indicadores de que realmente possui faculdades a desenvolver, estas se apresentarão suavemente, sem choques, por se acharem protegidas pelas faixas vibratórias da caridade. E será bom repisar, convém não precipitar o desenvolvimento mediúnico. O seu progresso é lento, a mediunidade, ao que tudo indica, desdobra-se, indefinidamente, e um médium nunca estará completamente desenvolvido, mormente nos dias penosos da atualidade, quando mil problemas se entrechocam ao seu derredor. Quanto mais a cultivarmos, com submissão às leis divinas, mais ela se ampliará, crescerá no rumo dos conhecimentos espirituais. Não existem, pois, médiuns extraordinários, não existem eleitos na mediunidade. Por conseguinte, não nos devemos fanatizar pela mediunidade, endeusando os médiuns como se fossem homens e mulheres à parte na escala humana. Eles são apenas instrumentos, ora bons, ora maus, das forças invisíveis do além, consoante o modo pelo qual dirigem os próprios atos cotidianos. E deixarão de ser médiuns se os espíritos não mais puderem ou quiserem se servir deles. Convém, pois, que os candidatos ao mediunato meditem bastante ao se aprestarem para o papel que representarão na seara de Jesus, o Mestre por excelência. A mediunidade é, certamente, um dom, entre os muitos que Deus concede às almas criadas à sua imagem e semelhança. E é um dom de Deus devemos, necessariamente, amar, respeitar e cultivar com sensatez e prudência. Necessidade de sublimação. Um estudioso da doutrina espírita, muito interessado em praticar o melhor possível os seus ensinamentos, escreveu-nos fazendo as seguintes perguntas. Qualquer pessoa pode sentar-se à mesa para desenvolver a mediunidade? É lícito aos médiuns fazerem experiências psicográficas sozinhos, em sua residência? Pois, no núcleo espírita por mim frequentado, há essa recomendação aos iniciantes, a fim de apressar o desenvolvimento mediúnico. Sem o saber, esse amigo propôs um tema relevante, cuja explanação poderia caber em muitas páginas. Sente-se, pelo teor das perguntas, que o missivista instintivamente repele o que presencia em seu núcleo de experimentações mediúnicas, onde, sem mais nem menos, há quem participe dos trabalhos no desejo de ser médium. Procuraremos satisfazer as interrogações o mais sucintamente possível, valendo-nos dos códigos doutrinários. Certamente, todos têm o mesmo direito perante Deus, e se foi dito que a mediunidade existe em germe na humanidade, em princípio qualquer um poderá sentar-se a uma mesa de sessão, a fim de experimentar as próprias faculdades. Não obstante, convém meditar profundamente antes de se tomar tal resolução. A prática da mediunidade é um compromisso sério assumido com a lei de Deus e a própria consciência, e por isso jamais alguém deverá desenvolver a sua faculdade mediúnica sem antes conhecer as regras necessárias ao bom êxito da iniciativa. Não devemos esquecer que o médium irá franquear o seu ser psíquico, a sua mente e as suas vibrações, e até mesmo o seu corpo físico às forças ocultas da natureza e que, desconhecendo o melindroso terreno em que se movimentará, correrá o risco de se prejudicar e ainda abalar a própria reputação da doutrina espírita. Daí a prudência e a vigilância aconselharem o candidato a fazer uma iniciação doutrinária prévia, conhecer as leis que regem o exercício da faculdade mediúnica e a sua finalidade, avaliar a delicadeza do compromisso que assume, as responsabilidades que as atividades que virá a exercer acarretarão e até mesmo os perigos que correrá, exposto às investidas dos espíritos desencarnados menos bons ou sofredores. Além do mais, para que a mediunidade apresente bons frutos, servindo aos fins traçados pelas leis divinas, será necessário que o candidato a esse delicado posto adote a moral exposta nos evangelhos. De acordo com os ensinamentos cristãos, deverá ele procurar corrigir em si mesmo os pendores inferiores que ainda possua, renovando-se moral, mental e espiritualmente, a fim de conseguir o equilíbrio necessário para se mostrar ao mundo como espírita cônscio das próprias responsabilidades e, acima de tudo, para atrair e merecer a proteção dos bons espíritos e fortificar-se contra as investidas dos espíritos perturbadores. Entretanto, é certo que sem tais precauções haverá médiuns, também. O próprio Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, declara não haver necessidade de iniciação para que alguém experimente as próprias faculdades. Trata-se de um dom da natureza, o dom de Deus,
e por isso operará, mesmo desacompanhando de virtudes, tal como os 5 sentidos da espécie humana, os quais não são apanágio apenas dos virtuosos. Kardec referiu-se, todavia, ao dom em si mesmo, para posteriormente realçar o valor da reforma pessoal como garantia dos bons frutos da prática mediúnica. No entanto, a observação, o trato com a mediunidade e, principalmente, a orientação provinda do alto, através da própria faculdade, aconselham tal iniciação, de preferência nos casos em que a explosão da faculdade não se apresenta naturalmente. Se esta, porém, ocorrer, a iniciação se fará a pouco e pouco, a par da própria ação mediúnica, como geralmente acontece. Os frutos obtidos pela mediunidade educada, disciplinada e bem orientada, serão sempre opimos, consoladores, úteis à humanidade terrena como à espiritual, seja qual for o tipo da faculdade exercida, ao passo que os da mediunidade leviana, imprudentemente praticada, onde a vaidade, a curiosidade, a negligência e inconstância imperem a par da irresponsabilidade, serão sempre amargos e contraproducentes até para o próprio médium, acarretando consequências funestas, as mais das vezes já nesta vida e, certamente, também no além-túmulo. Quem sabe, até em existências futuras. Há, pois, inegáveis vantagens morais e espirituais na iniciação doutrinária antes que alguém se lance em busca do seu desenvolvimento mediúnico, com vistas a sublimar o seu precioso dom, pondo-se a serviço de Deus e do próximo, já que, do contrário, a mediunidade não preencherá os verdadeiros fins para que Deus a criou. Em que consistirá, porém, essa sublimação? Na prática do bem, através das próprias faculdades mediúnicas. A tarefa de um médium, que poderá ser elevada ao grau de missão se ele souber conduzir-se como homem e como medianeiro, é o auxílio ao próximo, encarnado ou desencarnado, é fazer de sua faculdade fácil instrumento para os espíritos se revelarem, instruindo os homens, os próprios obsessores e os suicidas instruem e muito lhes devemos, pois com eles aprendemos algo sobre obsessões e as consequências do suicídio, estabelecendo o intercâmbio educativo do alto para a terra e assim colaborando para conduzir a humanidade à compreensão e ao cultivo da verdade. Não será, porém, apenas escrevendo belas páginas que o médium poderá aprimorar-se. A cura da obsessão, que recupera duas almas antagônicas, ou mais de duas, devolvendo-as ao caminho do bem e da justiça, é tão venerável, ou ainda mais, quanto o livro que reeduca o coração, fornecendo-lhe equilíbrio para a conquista do progresso, visto que através dos evangelhos e da codificação realizada por Allan Kardec o mesmo equilíbrio também poderá ser adquirido. Desde a prece humilde, elevada a Deus com amor, até o mais retumbante fenômeno realizado pelos espíritos, por seu intermédio, poderá o médium atingir a sublimação da própria faculdade, se bem compreender a responsabilidade assumida. Prestar auxílio a um obsessor, a um suicida, contribuindo para sua reeducação moral e espiritual, interessar-se amorosamente pelos sofredores do espaço, aconselhando-os mentalmente através da prece, da leitura doutrinária, abrindo o coração para protegê-los com as forças do amor, socorrer os sofredores encarnados, transformando-se no bom samaritano da parábola messiânica, orientar a criança, o jovem, o desanimado, o descrente, o desesperado, com a luz da esperança que o alto sobre lhe derrama prodigamente, instruir os sedentos de compreensão, de justiça e de verdade com as alviçaras que o seu lhe concede, socorrer, à medida das próprias forças, os pobres que nada possuem e de tudo necessitam, distribuir os eflúvios restauradores através de um passe e assim reanimar o enfermo do corpo ou da alma, aliviar o angustiado e consolar o triste, orar pelos amigos, pelos adversários, pelos seres amados, pela humanidade, enfim, desdobrar-se em amor e caridade pelos semelhantes, é tudo sublimação para o médium. Desde que assim proceda com humildade e sinceridade. Para suavizar-lhe a tarefa, que não é fácil, deu-lhe Jesus a sua doutrina, exemplificou e mandou que seus seguidores ensinassem à posteridade. Assim, é viver mais em Jesus Cristo do que em si próprio. E por não ser fácil tal realização, será necessário iniciá-la desde cedo. A mediunidade assim entendida é fonte de alegrias espirituais, morais e até materiais, pois que desperta a sensibilidade para o gozo de tudo quanto é belo e bom dentro da obra da criação, é consolo e progresso,
realidade e grandeza para aquele que a possui e para os que o cercam. Que, pois, medite um pouco aquele que desejar desenvolver a própria faculdade, antes de se sentar à mesa dos trabalhos mediúnicos e de franquear as comportas do seu dom às forças ocultas da natureza. Quanto à segunda pergunta, o bom senso está a indicar que não deve ser assim. A inexperiência de um principiante, as condições, muitas vezes precárias, de um ambiente doméstico são fatores prejudiciais, que podem levar a amargas consequências às experiências mediúnicas isoladas. Em verdade, alguns médiums assim têm procedido com bons êxitos, mas depois de se identificarem com os ensinamentos e advertências da doutrina espírita e certos de que possuem assistência espiritual autêntica. Mas, há também obsessões renitentes assim adquiridas, as quais somente servem para deprimir o médium e desacreditar a mediunidade perante o público. O adepto prudente não se atirará a experiências isoladas, pois sabe que estará desafiando forças da criação ainda mal conhecidas. A discrição, o método, a disciplina, o respeito, por assim dizer religioso, são mais aconselháveis. De outro modo, o acertado é a reunião de corações afins para a experimentação dos fenômenos, quaisquer que sejam, fazendo-se acompanhar do amor, da humildade e do silêncio, e escudados na súplica e na assistência do alto. Médiuns já bastante experientes, com tarefas definidas, psicografam em suas residências, desacompanhados, só assistidos por seus guias espirituais. Mas o iniciante deverá deter-se, preparando-se antes ao lado dos companheiros de ideal, para as lutas do difícil, mas glorioso intercâmbio entre o mundo dos espíritos e a terra. Os segredos do túmulo. Temos recebido cartas de aprendizes da doutrina espírita tratando de um ponto doutrinário dos mais melindrosos, que alarma o leitor iniciante quando não bem esclarecido. E de notar, porém, que, com tantos livros excelentes, existentes na bibliografia espírita, como os livros assinados por um Allan Kardec, um Leon Denis, um Ernesto Bozano, um Gabriel Delany, um Conan Doyle, um Alexandre Aksakoff e tantos outros de idêntico renome, há quem se embrenha em dúvidas incomodativas sobre pontos que, comumente, acarretam erros de interpretação que o impedem de distinguir o verdadeiro do falso. Está-nos a parecer, pois, que determinados leitores desprezam o verdadeiro estudo doutrinário, preferindo aceitar o espiritismo por ouvirem dele falar. Depreende-se, então, que as obras de base, dos variados autores citados, nunca foram consultadas, ou foram superficialmente, o que é lamentável e quiçá prejudicial ao prestígio da própria doutrina. O certo é que tem chegado às nossas mãos consultas em que leitores fazem as seguintes perguntas: um espírito que foi abnegado quando encarnado, que praticou o bem e o amor ao próximo e viveu para a caridade, ao desencarnar poderá sofrer o fenômeno da retenção no cadáver, supondo-se sob a terra junto dele, sentindo-se devorar pelos vermes que roem o corpo a decompor-se. É isso possível? Para que se há de, então, ser bom e abnegado neste mundo, se a desencarnação se processa idêntica à dos grandes criminosos? Não valerá mais a pena gozar-se a vida do melhor modo possível, do que sacrificar-se, uma vez que nem a abnegação livrará dos tormentos, na vida invisível. Lembraremos aos prezados missivistas justamente o que os códigos responsáveis pela doutrina autêntica esclarecem a respeito e também o que o senso e as sessões sérias, legítimas, de espiritismo prático mostram à observação. Jesus definiu o nosso destino em geral com a irreversível sentença: a cada um será dado segundo as próprias obras. Em mais de uma passagem evangélica, somos informados do que nos aguarda na existência de além-túmulo, em consonância com o nosso gênero de vida neste mundo. E Allan Kardec, o mestre escolhido pelo alto para instrutor terreno da nova revelação, dá os seguintes esclarecimentos em O Livro dos Espíritos, além de outros pormenores dignos de serem relembrados. Capítulo 3, Q. 149 a 165. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, daqueles, sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias,
semanas e até meses, o que não implica existir, no corpo, a menor vitalidade, nem a possibilidade de envolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É, com efeito, racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade, persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. 155. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele da sua situação se compenetra. 165. Compreende-se, pois, que o indivíduo de vida normal, não precisa nem mesmo ser abnegado, tem o despertar mais ou menos tranquilo na vida espiritual, que somente os criminosos, os sensuais, que viveram da matéria e para a matéria, certos tipos de suicidas e vítimas de outras mortes violentas passam pelos penosos fenômenos acima citados. Salve exceções que somente o conhecimento minucioso do processo pode explicá-las. Por sua vez, o genial analista Ernesto Bozano, em suas preciosas monografias A Crise da Morte e Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, esclarece de modo insofismável o assunto, dando-nos a compreender que o despertar do indivíduo de caráter normal, em além-túmulo, é tranquilo, e até feliz, e que, portanto, o abnegado, sendo superior ao normal, certamente melhor ainda terá o seu despertar. A menos que se trate de um refinado hipócrita que enganou o mundo e pretendeu enganar também a Deus. Além do mais, o que presenciamos nas sessões práticas de espiritismo, quando bem organizadas, outra coisa não nos dá a compreender senão o seguinte: em princípio, só os maus, os devassos, os suicidas sofrem penosas situações após a morte. Os normais, os bons, os virtuosos despertam tranquilamente, felizes, antegozando as delícias da vida espiritual. Um espírito que neste mundo viveu para o bem do próximo, que foi ao sacrifício da abnegação, muito provavelmente não experimentará os horrores da decomposição do próprio cadáver, pois já era, com certeza, desprendido das coisas terrenas antes da desencarnação, já vibrava em harmonia com a lei de Deus e, portanto, praticava o intercâmbio mental com os bons espíritos. A não ser que, malgrado toda essa conquista, guarde ainda afinidades muito fortes com o corpo somático ou com deleites materiais que cercam a existência no planeta terreno, como acentuou Kardec. Não se pode esquecer jamais que, em espiritismo, não há regras. Cada caso é um caso diferente. Será, pois, de utilidade para todos, constante consulta às obras de base, maior observação nos ensinamentos superiores dos espíritos, mais atenção ao que se passa nas sessões chamadas de caridade, pois tudo isso é necessário ao esclarecimento doutrinário. Convite ao estudo. Há algum tempo, em visita a um núcleo de iniciantes da doutrina espírita, testemunhamos lamentável engano de interpretação doutrinária. Sempre entendemos que uma tribuna espírita, ou mesmo simples reunião para exame ou debate de temas evangélicos espíritas não podem ser franqueadas a pessoas desconhecedoras do assunto a tratar, ou aqueles que têm preferência por veicular ideias pessoais. Já várias vezes temos destacado com base nos próprios ensinamentos da filosofia espírita,
que opiniões pessoais absolutamente não servem à doutrina que todos desejamos seguir. O Espiritismo é revelação transcendente, ciência celeste que nos convida a renovar nossos cabedais morais e intelectuais, a cultivar o bom senso, meditar profundamente, para reconhecer que essa filosofia, pelo alto revelada, traz em seu bojo sutilezas que convém serem conhecidas antes que venhamos a apresentar-nos como expositores dos seus princípios. Frequentemente, no entanto, assistimos a oratórias ditas evangélicas ou espíritas que mais comprometem a causa que se pretende divulgar. Temos tido notícias também de pessoas que se confundem e decepcionam diante de tais oratórias, pessoas que a elas acorrem a fim de se elucidarem, edificando-se na fé que julgam salvadora. Esse mal toma proporções mais graves quando os ouvintes são aprendizes jovens que procuram elucidação doutrinária com o fito de se orientarem seguramente para a vida, pois uma orientação falsa, baseada em sofismas ou opiniões pessoais, quer dos pontos evangélicos ou da filosofia espírita, pode até mesmo afastar da boa rota corações que anseiam pelos ensinamentos da verdade. O caso em pauta foi que certo adepto do espiritismo, discorrendo sobre a crucificação de Jesus, disse a um grupo de jovens iniciantes que a morte do mestre assim se deu devido à necessidade de um resgate, que Jesus devia à lei de Deus àquela situação, pois que era a reencarnação de Moisés e este, no seu tempo, procedera de modo a ter de espiar o próprio passado nos braços do martírio. Não fora a presença de espírito de um participante da reunião, que corajosamente protestou, e o absurdo seria consagrado como lição a um grupo de iniciantes da filosofia espírita. Diante disso, concluímos que faltou ao expositor o mais comezinho conhecimento evangélico espírita, ao passo que sobraram os sofismas sobre a lei da reencarnação. Todos os ensinamentos doutrinários que temos colhido desautorizam a declarar que Jesus tivesse tido encarnações anteriores e ainda menos que tivesse agido de forma a sofrer a expiação do suplício na cruz. O adiantamento espiritual de Jesus perde-se na noite dos tempos, segundo reza a revelação espírita autêntica, racional, além do que afirma o Evangelho. Aquele sacrifício ele o fez voluntariamente, com obediência a uma necessidade prevista pelos planos divinos, para o bem dos destinos do planeta. Vindo à Terra, Jesus sabia que enfrentaria terríveis sacrifícios, o martírio na cruz inclusive, mas não vacilou, deu a própria vida espontaneamente. E isso mesmo ele afirmou diante de uma assembleia que indivíduos comuns também estavam presentes. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. João 10:17 e 18. Pode-se mesmo dizer que os capítulos 10, 14, 15, 16 e 17 de João apresentam a individualidade de Jesus de tal maneira que, a aceitar o Evangelho, já não poderemos crer que ele fosse diferente. De outra forma, o alvo da vinda de Jesus a este mundo não foi, certamente, o sacrifício na cruz, mas a doutrina que ele trazia do alto para doar os homens, doutrina que ele repetia não ser sua e sim do Pai, que o enviou. O que redime a nossa personalidade não é, certamente, o fato de Jesus haver expiado os nossos pecados no martírio da cruz, porquanto ele próprio afirmou que a cada um seria dado segundo as suas obras, mas a aceitação e consequente prática da doutrina por ele exposta e praticada. O sacrifício na cruz decorreu, é certo, da maldade e da ignorância dos homens, que não compreenderam Jesus, mas jamais da necessidade de ele sofrê-lo para se libertar de pecados anteriormente cometidos. Nos primeiros versículos do capítulo 1 de João vemos ainda que, quando se iniciou a criação da terra, Jesus Cristo já era unificado com o Pai, ele estava, no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. E, de fato, as trevas não compreenderam a vida e a luz que havia nele para nos serem transmitidas, pois, 2 milênios após a sua passagem pela terra ainda o confundem com João Batista. Sim, porque João Batista, segundo as palavras do próprio Mestre e a apreciação da doutrina dos Espíritos, é que foi a reencarnação do profeta Elias. Quando encarnado na pessoa de Elias,
Este mandara decapitar 70 sacerdotes do terrível deus Baal, a fim de garantir a ideia da existência do Deus único e verdadeiro. Um compromisso grave, portanto, perante a lei de Deus, passível de punição, embora objetivasse a estabilização da ideia do verdadeiro Deus. 800 anos depois, Elias reencarna na pessoa de João Batista e é decapitado durante um festim real de Herodes Antipas. É um ensinamento lógico, racional, mesmo belo, de fácil aceitação, que encontramos claramente exposto no Evangelho. A cena no Monte Tabor, em que vemos a materialização de Moisés e Elias, ao lado do próprio Jesus e dos seus apóstolos Pedro, Tiago e João, é mais um desmentido categórico dessa estranha afirmativa de que Jesus e Moisés fossem o mesmo. O estudo fiel e dedicado dos Evangelhos, portanto, e também da doutrina dos Espíritos, é indispensável aquele que deseje prestar sua colaboração. Não se aprendem tais noções em 1 ou 2 anos, ou apenas através de intuições ou, ainda, por ouvir falar a seu respeito. São aquisições difíceis, que requerem perseverança e muito amor, humildade e raciocínio isento de personalismo e conveniências. Há, sim, sutilezas importantes, detalhes significativos, dos quais somente após algum tempo de dedicação nos poderemos apossar. Teremos que nos renovar para a doutrina, aprimorar a nossa moral, educar a mente e o coração, objetivando o bem, examiná-la, analisá-la e aceitá-la ou rejeitá-la, mas jamais deturpá-la com as nossas opiniões pessoais, sempre prejudicadas. Convém, pois, que alijemos as ideias particulares, os preconceitos, os sofismas que nos possam levar a interpretações inverídicas diante de corações sequiosos de conhecimentos espirituais, dado que o compromisso de levar a palavra da verdade ao público é grave e poderemos passar pelo desgosto de, um dia, reconhecermos que deturpamos os ensinamentos que do alto recebemos para nossa própria edificação, para a edificação do próximo e para a maior glória de Deus. Um estranho caso de obsessão. De um jovem que se assinou JSP, em carta que nos escreveu, recebemos a seguinte interrogação: será condenável um homem se tornar noivo de uma jovem, marcar a data do casamento e depois verificar que é outra que ama, e, por isso, desejar romper o compromisso com a primeira? Este é o meu problema. Que devo fazer? Sinto que ambas gostam de mim, embora de minha parte já exista uma definição. Isso me fez lembrar o episódio ocorrido com Jesus, citado pelo evangelista Lucas, no capítulo 12, v. 13 e 14. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Ao que Jesus respondeu: Ó homem, quem me designou para vos julgar, ou para fazer as vossas partilhas? Não acreditamos que esse gentil correspondente esteja dizendo a verdade. Deve tratar-se apenas de uma curiosidade, uma investigação que ele faz, a fim de obter resposta, à luz do critério doutrinário, para casos a que, infelizmente, tantas vezes assistimos em nossa vida de relação. Não nos sentimos, aliás, no direito de opinar sobre ocorrência tão melindrosa, na hipótese de se tratar de uma realidade que o amigo JSP viva no momento. Não obstante, o bom senso indica que o fato de jogar com os sentimentos do nosso próximo é grave e pode resultar em consequências muito desagradáveis, mesmo dramáticas. Muitas vezes, a leviandade praticada por alguém, em casos de amor, pode refletir-se em além-túmulo e arrastar a uma obsessão aquele que feriu um coração com a traição ou desprezo. A lei de caridade manda-nos respeitar o coração amigo que se nos devota e procurar não iludi-lo com falsas promessas ou atitudes levianas. Uma solicitação de casamento deve ser refletida, amadurecida, antes de realizada, observando o pretendente se, com efeito, o seu sentimento de amor é sincero, é fiel para enfrentar um compromisso de tal responsabilidade. Porque tal compromisso não é apenas social, mas também moral, e o homem de bem deve honrá-lo, consultando a si próprio antes de tomar a resolução. Este, vale dizer, é um problema exclusivamente de consciência, o qual, por isso mesmo, não foge às necessárias buscas de inspiração na prece sincera e vibrada. Uma ingratidão, uma traição de qualquer natureza, assim como a hipocrisia diante de um coração que ama, é erro que poderá reverter sobre quem o pratica, se não de momento, mais tarde, e, mesmo, em futuro remoto.
Responderemos, no entanto, narrando um fato típico de traição de amor, por nós assistido há cerca de 40 anos, fato real e não fantasia de romance, que se passou em certa pequena cidade do estado do Rio de Janeiro, a qual era por nós visitada periodicamente. E o nosso correspondente, se, realmente, estiver envolvido pela própria leviandade, compreenderá que necessita de muita cautela no modo de agir, recorrendo ao Evangelho, a fim de orientar-se. O jovem senhor A.G. tornara-se noivo de uma jovem de excelentes qualidades morais, muito delicada de sentimentos e leal aos afetos íntimos, mas de condições sociais muito modestas. Era uma boa filha para sua mãe, a qual, por sua vez, era viúva e adorava a filha única entre ternura infinita. Chamava-se Elisa a jovem noiva, e, sua mãe, Madalena. O noivado corria normalmente, e o casamento fora marcado para 6 meses depois. Elisa entregava-se ao seu amor com todas as forças da alma, coração repleto de esperanças e confiança no futuro. O noivo, por sua vez, mostrava-se dedicado e atencioso. Não passava um único dia sem visitar a noiva, e o idílio fazia crer a nossa Madalena que a filha seria felicíssima no casamento. Um dia, no entanto, o senhor A.G., que era comerciante e lutava a fim de prosperar, necessitou viajar a uma cidade próxima, a cidade de A.R. Lá passando 3 dias. Em um baile, a que fora convidado por um colega de comércio, conheceu uma jovem por nome Terezinha. Dançou prazerosamente com ela, reconheceu-a educada, alegre, amável, elegante, muito sociável, e enamorou-se. Voltando à sua cidade natal, meditou em que Elisa era bem inferior a Terezinha, pois não frequentava a sociedade, vestia-se modestamente, e nem possuía aquela irradiante personalidade da outra. Elisa notou-o silencioso e triste, falando o mínimo, demorando-se menos em suas visitas, mas de nada desconfiou, porque seu coração era puro e não podia acalentar suspeitas contra aquele que lhe merecia toda a confiança. Na semana seguinte, A.G. voltou à cidade de A.R., e Terezinha pareceu-lhe mais sedutora do que no primeiro dia. Prosseguiu o namoro, com a moça a corresponder-lhe ternamente, com imensa alegria. Finalmente, passou a viajar para a velha cidade de A.R. todos os sábados, pretextando negócios, e lá ficava também aos domingos, deixando a casa comercial ao cuidado do sócio. Mas, não confessava a Terezinha que era comprometido em sua cidade natal nem rompia o noivado com Elisa. Faltava-lhe coragem para esclarecer a ambas a própria situação. Chegara, no entanto, a época indicada para o consórcio com Elisa. Mas A.G. desculpou-se, e pedira mais 2 meses de espera. Os negócios não iam bem. Enquanto continuavam as visitas à cidade vizinha, e Elisa, fiel e confiante, e sua mãe continuavam preparando o modesto enxoval. Até que, de uma das visitas a R., o jovem senhor A.G. voltou casado com a graciosa Terezinha, sem jamais haver desfeito o noivado com Elisa. Numa cidade pequena como aquela, tais acontecimentos, há 40 ou 50 anos passados, repercutiam como raios que explodissem entre a população. Elisa soubera do fato logo após o desembarque do casal, que vinha ali mesmo residir. Mas não quis acreditar no que amigos lhe vieram informar. Mas investigando, logo se inteirou da realidade, e adoeceu. Adoeceu de paixão, de surpresa, de choque nervoso, de humilhação, de desespero, de decepção, de desilusão, de vergonha, de traumatismo moral. Adveio embolia cerebral e, um mês depois, Elisa morria nos braços de sua inconsolável mãe. Nesse dia, houve revolta entre as pessoas afeiçoadas a Elisa e sua mãe, e Terezinha foi por elas informada do procedimento desleal do homem que a desposara. Confessou ela, então, ignorar o compromisso de agir com alguém daquela cidade, e não se sentir culpada pelo passamento da jovem. Discutiu calorosamente com o marido nesse dia. Mas tudo passou logo depois, e não mais tocaram no assunto. A hora em que, porém, saía o féretro de Elisa, sua mãe, desolada, em desespero, exclamou, e suas palavras repercutiram tão tragicamente pelo ambiente mortuário da sua pobre sala de visitas que as pessoas presentes estremeceram de impressão e pavor. Minha filha, vá em paz para junto de Deus, porque eras um anjo que mereceu o céu. E fica descansada,
porque o miserável que causou a tua morte há de me pagar. Ele não será feliz, porque eu não deixarei ser feliz. E, 3 meses depois, Madalena, sempre inconsolável, inconformada, morria também. A pobre mulher era cardíaca e não resistiu à dor de perder a filha naquelas circunstâncias. Cerca de 3 ou 4 meses após o passamento de Madalena, Terezinha começou a beber e embriagar-se. Das primeiras vezes em que o fato se verificou, o marido repreendeu energicamente. Houve discussões graves, cenas lamentáveis. A G acusava de ter o vício desde o tempo de solteira, e encobri-lo hipocritamente, que aquela alegria permanente dos seus modos, aquela vivacidade que todos lhe conheciam, outra coisa não era senão reflexos do álcool ingerido às ocultas. Chorando, Terezinha afirmava que jamais bebera, que somente agora uma necessidade irresistível de beber levava a procurar, em qualquer parte, algo com que aplacar aquele terrível desejo que a prostrava. Os melhores médicos da cidade, e até facultativos de São Paulo e do Rio de Janeiro, trataram dela. O marido gastava o que certamente não possuía, a fim de libertá-la do nefando vício. Mas, era tudo em vão. Terezinha continuava a beber, e cada vez embrenhava-se no vício com mais ardor. Mas não era vinho, não era cerveja que atraíam. Era a cachaça, a cachaça. O terrível veneno que os obsessores preferem para sugerir aos seus desafetos. Terezinha, dantes tão graciosa, agora se embebedava até sair à rua, na ausência do marido, e fazer tolices, e dizer inconveniências, até cair na calçada e entrar em coma alcoólico, como os ébrios comuns. A G passava pela vergonha de ser avisado, por qualquer transeunte, de que sua mulher se encontrava caída, completamente bêbada, numa calçada ou numa esquina de rua. Vieram 4 filhos desse malogrado matrimônio. E Terezinha não deixou de beber, e não atendia aos deveres para com os mesmos. Era preciso, então, que o marido se repartisse entre os próprios negócios e as atenções aos filhos, auxiliado por criadas. Os filhos cresciam verificando a desgraça em que caíra a própria mãe. A G arruinou-se como comerciante, sendo necessário submeter-se a um modesto emprego de administrador do cemitério local. E, finalmente, Terezinha já não usava cachaça pura, mas temperada a cravo e a canela. No ano de 1940, as circunstâncias da vida levaram-me à dita cidade. Visitei o casal, pois os conhecia desde há muitos anos. Ela, então, convidou-me a uma conversa particular, já embriagada, e falou-me, debulhada em lágrimas. Senhor Frederico, sei que o senhor é espírita e conhece muitas coisas que os outros desconhecem. Pelo amor de Deus, liberte-me desse desejo de beber. É uma força indomável que me arrasta para a bebida. Eu não quero beber, mas sou forçada a beber. Nessa visita, contemplei, então, um casal desajustado, filhos infelizes, um homem vencido pela adversidade, uma mulher arruinada por uma desgraça inconcebível. Regressando à minha terra, orei durante algum tempo, e, nas reuniões que fazíamos no nosso templo espírita, suplicávamos ao alto e socorro para ela. Mas Terezinha continuou a beber durante mais 5 anos, da mesma forma. Bebeu durante 14 anos, sem um só dia de trégua. Certo dia em que o senhor AG se lamentava numa roda de amigos, um deles aconselhou: por que você não leva sua esposa ao Centro Espírita Bittencourt Sampaio? O senhor Z, seu diretor, é um grande médium, apóstolo do bem, tem curado muita gente, de variadas doenças. AG não era espírita, mas, impelido pelo desespero, levou a esposa ao senhor Z, e explicou-lhe o que acontecia. Reunidos os 3 em gabinete apropriado, o médium Z, que, de imediato, compreendeu o que se passava, orou e suplicou a Jesus a presença de um dos seus mensageiros a fim de socorrer a paciente. Apresentou-se, então, à sua vidência, o grande, o iluminado espírito Bittencourt Sampaio, que lhe disse, através da intuição: chama o teu médium. Trata-se de uma obsessão. E faremos o que o Senhor permitir. Veio o médium, a própria esposa dizer, este, incorporada pelo generoso protetor presente, espalmou uma das mãos sobre a cabeça de Terezinha e a outra sobre a médium. Qual uma faísca elétrica, o obsessor apresentou-se, incorporando-se na médium. Era Madalena, a mãe da pobre Elisa,
noiva atraiçoada de AG. Conversaram os dois, como de praxe em tais reuniões, sob a assistência de Bittencourt, sempre incorporado em Z. Madalena terminou por submeter-se, não ainda convertida, a perdoar, mas a irresistível autoridade de Bittencourt. Abandonou a presa, que subjugara durante 14 anos. Terezinha ficou radicalmente curada de embriaguez em uma semana, pois fora necessário ainda fortificá-la através de passes, que ele aplicava, ainda sob influência curativa de Bittencourt Sampaio. Mas, perguntará o leitor, por que o espírito Madalena não obsidiou antes AG, que foi o traidor de Elisa, e não Terezinha, que ignorava o compromisso por ele mantido com aquela? E nós ousamos confessar que não sabemos. É possível, porém, que a pobre Madalena, despeitada, odiando aquela que roubara o coração do prometido de sua filha, preferisse ferir Terezinha, para que a dor de AG fosse mais cruel. É possível que Terezinha, de algum modo, tivesse tendência para a bebida, sem mesmo saber, e, certamente, se esta foi, realmente, inocente da ação reprovável de AG, devia, por alguma remota falta, à lei de Deus e, por isso, teria mais possibilidade de dar passividade a um obsessor, por ser, com certeza, frágil, além de ser médium, assim espiando um erro do passado, enquanto o marido espiava o crime cometido no presente. Porque foi um crime o que ele praticara contra Elisa. Madalena, certamente, errou. Mas, quem estiver sem pecado atire a primeira pedra nessa pobre entidade que, sob o cuidado do grande e iluminado Bittencourt Sampaio, encontrou, sem sombra de dúvida, o verdadeiro caminho a seguir, a fim de redimir-se. Caro Senhor JSP, no capítulo 18 do Evangelista Mateus, versículo 10, há esta advertência de Jesus, o Mestre da humanidade: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos, nos céus, incessantemente veem a face de meu Pai, que está nos céus. E essa advertência é muito significativa para todos nós, porque, muitas vezes, poderemos desprezar ou ferir verdadeiros anjos do céu exilados na terra. Também os pequeninos. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Allan Kardec, Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, 66ª edição, Feb. 1976. É inegável que não foram só os espíritos de alta classe espiritual que revelaram, e ainda revelam, a doutrina do Consolador aos homens, pois ela ainda não está toda revelada. Também os pequeninos, sofredores, mistificadores, gaiatos, galhofeiros e até obsessores muito nos têm ajudado a compreender certos aspectos da doutrina e os sucessos e peripécias do dinâmico mundo invisível. O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ainda é relativamente pouco procurado pelos interessados nos estudos espíritas, é um importante livro de instrução sobre o estado de certas entidades desencarnadas, as quais, comunicando-se nas sessões experimentais realizadas por aquele mestre, quando das suas lutas para a formação dos códigos espíritas, tantas elucidações nos deram sobre as variadas impressões e sensações que sacudem as almas recém-libertas do estágio carnal. Esse livro é um belo código analítico que não devia faltar na estante do espírita, não como ornamento, mas como um instrutor sempre capaz de suscitar excelentes assuntos para as reuniões de estudo, quando somos convidados a expor temas objetivos para a elucidação das criaturas do que nos procuram, ávidas de conhecimentos, cheias de curiosidade ou necessitadas de consolo e estímulo para o prosseguimento da jornada terrena. Ora, no dia a dia da vida espírita, e principalmente do médium que realmente se interessa pela sua doutrina e pelo progresso da faculdade que o céu lhe concedeu, vamos encontrar a confirmação, talvez mesmo o complemento, daquelas comunicações citadas no belo compêndio de Allan Kardec. A manifestação de um espírito não se dá tão somente em sessões organizadas, pode dar-se até na rua, em qualquer parte, espontaneamente ou inadvertidamente provocada por nós mesmos, através de atos que pratiquemos ou de pensamentos que emitamos, os quais são vistos como imagens pelos desencarnados, por uma prece que façamos com sinceridade e ainda pelo estado vibratório emocional do médium.
Tais manifestações são mais frequentes naqueles, médiums ou não, que se integraram nos serviços do Senhor e se afastaram para viverem a vida do Espírito, embora permaneçam fisicamente neste mundo. Mas chego a pensar, induzido pelas observações, que bem mais frequentes são as manifestações de espíritos motivadas pelos nossos atos irreverentes, nossos pensamentos menos bons, nossa invigilância mental, visto que os habitantes do invisível, quando retardados no próprio progresso, enxameiam por toda parte, entre nós, atraídos pelas nossas imperfeições. Quantas desavenças em família, quantas decepções, e até enfermidades, são resultantes da atuação de um desencarnado que nos assedia e que, por vezes, é percebido em nossa casa ou ao nosso lado, se não propriamente visto. Caberiam num volume esses fatos que até mesmo os leigos percebem em suas vidas. Pensando nesse intenso movimento que o Espiritismo apresenta em seus variados setores, lembrei-me de uma dessas manifestações espontâneas, acontecida há muitos anos, das mais positivas que tenho presenciado fora de sessões organizadas, durante minha longa vida de espírita. É sabido que devemos respeitar os mortos, orar por eles, pensar neles, sejam amigos bem-amados ou desconhecidos, levar até eles o testemunho da nossa fraternidade, através da prece. Uma espórtula aos necessitados, ou a uma instituição de caridade, em sua intenção, é gesto que os cativa, tornando-os nossos amigos, se não são. Através de preces constantes e amorosas os nossos obsessores, se os tivermos, ou os adversários desencarnados, se comovem, cessam as hostilidades e se fazem amigos. Jesus chega mesmo a advertir que antes de depositarmos a oferta diante do altar, isto é, antes da oração, se tivermos um inimigo devemos nos reconciliar com ele, ao passo que as instruções dos Espíritos esclarecem sobre o perigo que há, para nós, em deixarmos de perdoar um inimigo desencarnado. São lições magníficas, essas que todos os espíritas recebem diariamente, educativas e moralizadoras, cuja finalidade é a nossa própria felicidade. Mas nem todo espírita percebe a necessidade de atender a tais princípios regeneradores, e vez por outra deixa de dar o testemunho de fraternidade para com os seus irmãos desencarnados. E semelhante invigilância é perigosa. Certa vez, em minha juventude, minha mãe viajara e deixara 4 dos seus 6 filhos em casa, acompanhados por nosso pai. Um tanto chocados com a ausência materna, sentindo um vazio incomodativo no coração, procuramos dormir todos juntos, num pequeno quarto dependente do quarto ocupado por meu pai, que fazia passagem para aquele. Nessa noite, todos já recolhidos, mas ainda insones, meu pai entendeu relembrar o passado e narrava aos filhos as queixas que tinha de um seu cunhado desencarnado havia 1 ano e alguns meses. E o fazia com palavreado descaridoso, mesmo displicente. Várias vezes já o admoestáramos, lembrando os conselhos que a respeito recebíamos de nossa amada doutrina espírita. Subitamente, porém, ouvimos passos pesados na sala de jantar, a qual dava uma porta para o quarto de meu pai, passos pesados, como de alguém que, contrariado, passeasse de um lado para o outro. Por 2 vezes, os passos chegaram até a porta e arrastaram ruidosamente os pés, como que limpando as colas dos sapatos, tornando-nos alarmados. Essa porta, rústica, mal trabalhada por um carpinteiro curioso, deixava um espaço de cerca de 3 dedos junto do assoalho, e os pés da entidade foram vistos por todos nós, uma vez que havíamos deixado o pequeno aposento, aglomerando-nos em torno do leito de meu pai. Calçavam botinas pretas, comuns pela época. Ouvimos, então, um resmungar, voz de quem falasse com irritação, sem, no entanto, compreendermos uma única palavra, fenômeno de voz direta não perfeita, certamente porque a entidade manifestante não tivesse como organizar razoavelmente uma garganta ectoplásmica para se poder expressar convenientemente. Nesse momento, vimos, todos nós, a figura materializada do nosso tio em questão. A porta a desaparecer e lá estava ele, de senho carregado, trajado do seu costumeiro chapéu e do sobretudo preto que tão bem conhecíamos. Meu pai, médium dotado de várias forças psíquicas, pouco evangelizado, não temia os espíritos, tão habituado a eles se encontrava, tratava-os de igual para igual, e na verdade só respeitava seus guias espirituais,
embora nem sempre seguisse os seus conselhos. Vendo a manifestação do espírito de seu cunhado, irreverente, exclamou: "É bom que o senhor ouça o que digo a seu respeito." Atemorizados e pesarosos, pusemo-nos a orar, pedindo auxílio do alto para o lamentável episódio e para o comunicante, que, evidentemente, sofria. Foi uma aparição perfeita, visível a todos, e comparativamente longa. Uma vez desaparecida a manifestação, meu pai começou a tossir violentamente, de forma a quase perder os sentidos. Tossiu durante toda a noite, ninguém pôde dormir e descansar. Assim tossiu durante mais 3 dias, sem poder comparecer ao trabalho. E durante cerca de 3 meses tossiu, embora menos violentamente. Nós, os sobrinhos, amávamos esse tio, a quem entendíamos dever favores. Oramos sinceramente por ele, pedindo perdão pelo nosso pai. E creio mesmo que foram as nossas preces, a par da misericórdia de Deus, que abrandaram a situação, evitando uma obsessão como represália à ação anticristã daquele que deixou de cumprir o dever de caridade para com uma entidade que, desencanada, necessitava do auxílio das nossas amorosas vibrações. A lição, no entanto, serviu de emenda a meu pobre pai, que nunca mais se atreveu a lembrar de criticar as ações do cunhado falecido e tampouco as dos demais amigos e conhecidos desencanados. Como vemos, todos aprendemos uma excelente lição com essa manifestação aqui exposta. Os espíritos ouvem as nossas conversas, magoam-se com as nossas críticas e maledicências a eles dirigidas, desejam o nosso perdão se nos ofenderam durante a encarnação, podem vingar-se de nós e causar-nos numerosos contratempos, inclusive enfermidades e obsessões. Manifestados em sessões organizadas e revelando seus sofrimentos, seu modo de vida, suas impressões e sensações, etc., e os ambientes em que vivem, necessariamente revelam importantes aspectos do mundo invisível que conosco se choca e interpenetra. E como é grato fazer deles nossos amigos através da prece amorosa, da oferta de uma flor acompanhando a prece, de uma espórtula, em seu nome, a uma criança sofredora ou um velho desprezado. Também a esses pequeninos do além devemos gratidão, porquanto também eles revelaram e revelam a excelsa doutrina do Consolador, que vem operando a nossa redenção para Deus. Emanuel Swedenborg. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Allan Kardec, Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, 66ª edição, Feb. 1976. Quem tem o hábito, ou interesse, de consultar o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, para as próprias instruções doutrinárias, certamente já encontrou a relação dos nomes daqueles eminentes espíritos que, em nome de Jesus, ditaram os ensinos constantes nos importantes livros da codificação do Espiritismo, os quais transformaram as nossas vidas, encaminhando-nos para Deus. Dentre aqueles ilustres habitantes do mundo espiritual superior encontraremos justamente o último da relação inscrita nos prolegômenos daquele livro, que poderia causar espanto porque absolutamente inesperado, e este é Swedenborg, nome por muitos desconhecido no Brasil. Os demais missionários que nos revelaram o tesouro celeste, que é a doutrina espírita, são de todos conhecidos e bem amados: São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Luís IX de Poissy, rei da França, de 1226 a 1270, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, etc. Ora, Swedenborg era sueco e viveu no século XVIII, tendo sido, segundo os seus biógrafos, o homem mais culto do seu tempo. Dele diz o ilustre pesquisador espírita Arthur Conan Doyle, em seu importante livro História do Espiritismo, editor O Pensamento, tradução de Júlio Abreu Filho, São Paulo SP. Nunca se viu tamanho amontoado de conhecimentos. Ele era, antes de mais nada, um grande engenheiro de minas e uma autoridade em metalurgia. Foi o engenheiro militar que mudou a sorte de uma das muitas campanhas de Carlos XII, da Suécia. Era uma grande autoridade em física e astronomia, autor de importantes trabalhos sobre as marés e sobre a determinação das latitudes. Era zoologista e anatomista,
Financista e político, antecipou-se às conclusões de Adam Smith. Finalmente era um profundo estudioso da Bíblia, que se alimentara de teologia com o leite materno e viveu na austera atmosfera evangélica alguns anos de vida. Seu desenvolvimento psíquico, ocorrido aos 25 anos, não influiu sobre a sua atividade mental e muitos de seus trabalhos científicos foram publicados após essa data. Capítulo 1, página 34. Esse homem dotado de tanta cultura era também médium, vidente, clarividente, presenciava acontecimentos a enormes distâncias, como o incêndio aqui, da mesa de um jantar de que participava com 16 convidados, em Gotemburgo, assistiam em Estocolmo. Parece que foi em 1744, em Londres, que suas forças mediúnicas entraram em atividade. Desde o advento da sua primeira visão, esteve ele permanentemente em contato com outro mundo. Na mesma noite, o mundo dos espíritos, do céu e do inferno, abriu-se convincentemente para mim, e aí encontrei muitas pessoas de meu conhecimento e de todas as condições. Desde então diariamente o Senhor abriu os olhos de meu espírito para ver, perfeitamente desperto, o que se passava no outro mundo e para conversar, em plena consciência, com anjos e espíritos. Op. Cite, página 36 e 37. Ele fala ainda de uma espécie de vapor que se exalava dos poros de seu corpo. Era um vapor aquoso muito visível e caía no chão, sobre o tapete. E nós hoje conhecemos esse vapor aquoso como ectoplasma, mais tarde identificado pelos pesquisadores psiquistas e espíritas do século passado como aquilo mesmo que o simpático Swedenborg via assistir em si mesmo no século XVIII. E não é de admirar que ele o visse, pois se trata de um fato, uma propriedade natural do ser humano desde todas as épocas, o que esse vidente foi o primeiro a identificar, nos tempos modernos. Mas, nem só ao ectoplasma ele se referia. Havia mais. Ainda hoje, mesmo entre adeptos da doutrina dos espíritos, existe quem descreia das narrativas do espírito André Luiz e de outras obras congêneras desta entidade espiritual. Creiam tratar-se de fantasias de médiums ignorantes e mistificados, como dizem alguns, ou que André Luiz foi o primeiro habitante do mundo espiritual que nos trouxe as novidades descritas em suas magníficas obras, e que, portanto, estas não têm base nos códigos doutrinários. No entanto, sabemos que as narrativas de André Luiz C.L.C. são o livro dos médiuns e que vários outros livros mediúnicos dizem a mesma coisa, o que podemos verificar em A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, A Vida Além do Véu, do reverendo G. Valhoen, Raymond, de Ciro Oliver Lodge, os quais igualmente se expressaram sobre o assunto em época anterior, ao passo que Swedenborg dizia o seguinte, no século XVIII, e Conan Doyle, citando seus livros, o repete. Verificou que o outro mundo, para onde vamos depois da morte, consiste de várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela que se adapta à nossa condição espiritual. Somos julgados automaticamente, por uma lei espiritual das similitudes. O resultado é determinado pelo resultado global de nossa vida, de modo que a absolvição ou arrependimento no leito de morte tem pouco proveito. Nessas esferas verificou que o cenário e as condições deste mundo eram reproduzidas fielmente, do mesmo modo que a estrutura da sociedade. Viu casas onde viviam famílias, templos onde praticavam o culto, auditórios onde se reuniam para fins sociais, palácios onde deviam morar os chefes, página 38. E na página seguinte, 39, prossegue Conan Doyle, sempre citando o mestre sueco. A morte era suave, dada a presença de seres celestiais que ajudavam os recém-chegados na sua nova existência, a espiritual. Esses recém-vindos passavam imediatamente por um absoluto repouso. Reconquistavam a consciência em poucos dias, segundo a nossa contagem. Havia anjos e demônios, mas não eram de ordem diversa da nossa, eram seres humanos, que tinham vivido na Terra e que eram almas retardatárias, como demônios, ou altamente desenvolvidas, como anjos. De modo algum mudamos com a morte. O homem nada perde com a morte, sob todos os pontos de vista é ainda um homem, conquanto mais perfeito do que quando na matéria. Levou consigo não só as suas forças, mas os seus hábitos mentais adquiridos, os seus preconceitos.
seria impossível transcrever os demais pontos onde vemos anunciadas particularidades da doutrina espírita, mais tarde revelada a Kardec por aquela falange brilhante cuja relação assenta em Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, da qual Swedenborg comparticipa. Note-se, porém, que ele tudo isso